Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar os nossos estudos do Revisa Enem. Hoje vamos ver o Aristóteles, como ele se posicionou, como ele desenvolveu uma filosofia diferenciada daquele que o antecedeu, ou do seu predecessor, ou do seu mestre Platão. Né? Obviamente ele reconhece todas as qualidades de Platão, todo o pensamento de Platão, mas ele tem uma visão diferente, enquanto Platão tem essa visão dualista entre mundo das ideias e mundo material. O Aristóteles ele rompe com essa questão de mundo das ideias e diz, na verdade, agora a gente tem esse pensamento aqui, o mundo é este aqui, vamos pensar a partir deste mundo. Vou colocar aqui para vocês tentando ser mais breve possível, tá certo? Mas como vocês podem acompanhar aí na tela, Aristóteles ele foi, então, um dos grandes pensadores da antiguidade, juntamente com Platão e com Sócrates. Tem uma grande contribuição, como vocês podem ver aqui. É importante entender um pouco da filosofia de Aristóteles, da sua contribuição para a questão da ciência. E neste aspecto, né, privilegia também os sentidos enquanto fonte de conhecimento. E assim diferencia-se de Platão, que não valoriza o conhecimento obtido através de sentidos. Pronto, aqui nós temos a característica da diferença entre Platão e Aristóteles. Se Platão valorizava o mundo das ideias e dizia que tudo que aqui está é apenas aparente, ou seja, os sentidos nos enganam, retomando o pensamento lá de Parmênides, como nós vimos na aula anterior, e Aristóteles vai dizer não. É tudo bem, eu valorizo o pensamento de Platão, eu tenho uma dívida com Platão, tal, mas eu não posso concordar com ele no aspecto de que os sentidos não são importantes. Pelo contrário, quando você vai ler a metafísica de Aristóteles, por exemplo, você vai encontrar lá que ele dando uma grande ênfase, né, e dizendo que entre todos os sentidos, o que mais nos dá prazer é justamente o sentido da visão, né? Que a visão nos faz ter o contato direto, vamos dizer assim, com a coisa, certo? E aí nós temos aqui, não, o conhecimento obtido através dos sentidos é o conhecimento verdadeiro. Por quê? É aquilo que nós temos, é aquilo que nós podemos pegar, é aquilo que nós podemos experienciar, tá certo? Então nós temos aqui alguns principais conceitos do Aristóteles são substância e acidente. Ou seja, se você quiser conhecer um pouco da filosofia de Aristóteles, do pensamento de Aristóteles, não pode deixar de passar por esses conceitos. Conceito de substância e de acidente. E aqui você vai ter na sua apostila aí a definição. Né? Substância e acidente. Afirma que todos os seres possuem uma substância ou elemento que é próprio da sua própria constituição e suas características particulares. Deixa eu passar aqui para o outro lado, tá certo? Para vocês poderem acompanhar aí bacana. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Vamos lá. Então, voltando, particulares ou acidentais, que preservam aquilo que é próprio de cada ser. Para sintetizar aqui. Por exemplo, existe uma coisa em todos os seres, e essa coisa ele chama de substância, que faz com que o ser seja aquilo que é, e que não importa a forma que ela tome, aquilo lá é próprio daquele ser. Por exemplo, o que é que está em mim que faz com que eu seja eu, de maneira que se eu perder meus braços, se eu perder minhas pernas, se eu perder meu cabelo, se eu perder a cor da minha pele, ou se eu perder até a própria pele, lá no incêndio, alguma coisa desse tipo, o que faz com que eu continue sendo eu? Então é esta coisa, essa identidade, né? Assim, pode ser o meu DNA, por exemplo, o meu DNA, esta coisa que é a minha substância que faz eu ser exatamente um sujeito, um indivíduo próprio. Acidentes ou acidentais, pessoal, são coisas que podem estar ou não estar, entende? Que estão lá, vamos dizer assim, só agregando alguma coisa, mas que sendo retirado não faz falta algum. Por exemplo, se eu tirar esse anel aqui do meu dedo, que falta vai fazer esse anel? Nenhuma. Se eu tirar essa pulseira, se eu tirar esse relógio, vai mudar alguma coisa em mim, em meu ser? Não vai, né?
Então, essas coisas aqui são acidentais. Eu posso estar usando, posso não estar usando. Certo? Mas existem coisas que fazem parte do meu ser. Se eu tirar meu coração, por exemplo. Se eu tirar meu coração, o que, que acontece? Né? Então, ele faz essa diferenciação. Tá certo? Matéria e forma são outros dois conceitos importantes que Aristóteles coloca. Então, a matéria, como ele coloca aí, ó, matéria e forma, na matéria estão todas as estruturas físicas e a forma é a característica que, por assim dizer, modela a matéria. Assim, forma e matéria aparecem como elementos importantes para reconhecermos qualquer ser ou objeto, tá certo? Então a forma e a matéria são importantes. Qual a matéria do ser humano? Vamos dizer assim, carne, osso, não é isso? Qual a matéria da árvore? Madeira, certo? E por aí vai. Vamos um pouco mais adiante. Potência e ato. Isso aqui é muito interessante. Explicam a questão da mudança e da permanência das coisas na natureza. A partir do momento em que, segundo Aristóteles, a existência de algo implica em dois momentos, a atual e a potencial. A primeira revela o ser tal como ele é, e na segunda, o que ele pode vir a ser, potencialmente falando. A semente, por exemplo, existe em ato, mas potencialmente pode vir ou não a se transformar em uma planta ou árvore. A ideia aqui é basicamente o seguinte: veja bem, você é hoje em ato em o que um dia você foi em potência. Vamos tentar, eu vou tentar usar a linguagem a partir de mim, tá certo? Por exemplo, hoje eu sou um homem adulto. Eu sou um homem adulto, próximo aos 40 anos de idade, né? Vou fazer 39 daqui a pouco. Eu sou hoje em ato aquilo que um dia fui em potência, quando tinha lá 26 anos de idade, que é a última fase, né, da juventude, né? Eu tinha 26 anos de idade, quando eu era um jovem. Quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu era um adolescente. Por exemplo, quando eu tinha 26 anos de idade, eu era em potência o que eu sou hoje em ato. Mas era em ato o que eu era em potência com 14. Já em 14, eu era em ato o que eu era em potência quando tinha 7, 8, 10 anos. E assim sucessivamente e progressivamente. Eu sou hoje em potência o ancião que serei daqui a 20 anos, quando tiver com 58 anos, né? 59 anos, 60 anos. Então, ato e potência, ou seja, pode ser e pode não ser, mas também pode ser que eu não venha a ser um ancião, porque muita coisa pode acontecer. Muitos acidentes, que Aristóteles usa esse termo, né? Coisas que podem acontecer ou não, são chamadas de acidentes em Aristóteles. Muitos acidentes podem acontecer e eu posso não envelhecer, tá certo? Posso não envelhecer. No entanto, aqui está a demonstração do que é ato e potência. A semente está aqui em ato, é semente. Mas ela tem potencial em si de se tornar uma árvore. Não quer dizer que venha a ser. Pode ser que a gente coma essa semente antes que ela se transforme em árvore, mas o potencial dela é de ser árvore. Depois de ser árvore, ela pode se tornar outras árvores. Ela pode se tornar uma mesa, uma cadeira, qualquer outro objeto. Ela pode se tornar uma casa, pode se tornar qualquer outra coisa. E como é que isso acontece, esse processo? Aí vem aqui as 4 causas que são importantes vocês lembrarem disso. As 4 causas de ser da realidade, né, das coisas, como a realidade é classificada em Aristóteles. Então, as 4 causas que classificam a realidade de um ser ou objeto são divididas em causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, como vocês vão ver aqui. E o que seria isso? Vou pegar aqui mais ou menos, de novo aqui. A causa material, vamos dizer assim, da casa. Qual seria? Certo? Causa material é a matéria
de toda e qualquer coisa. Qual seria a causa material dessa casa aqui? Qual seria? Madeira, não é isso? Causa material dela, madeira. A causa formal é o que dá forma, a característica. Mas quem deu forma a esta casa? Foi a própria árvore? Não. Foi o homem. Então a causa formal da casa foi o construtor, certo? Foi o construtor dessa casa. A causa é eficiente, ou seja, é o elemento que causa a constituição de cada ser ou objeto, transformando com fins a a um determinado formato. E depois disso aí nós temos então a causa final. A causa final é, na verdade, o fim para que aquilo foi feito. Qual o objetivo que eu tenho em fazer esta coisa? Então, segundo Aristóteles, estas quatro causas, a material, né? A matéria daquilo que é feito, a característica que é a formal, a característica daquilo que está feito, certo? A causa eficiente, que é a forma que se toma aquela coisa que foi projetada e trabalhada, e a causa final, que é o fim que você faz, com que você faz aquela coisa. Esta seria as quatro formas de você explicar a realidade, então, de acordo com Aristóteles. Aí nós temos mais um pouquinho aqui para nós terminarmos, tá certo? Olha, com relação à causa material, você pergunta pelo o que, o que é essa causa. A causa formal é como, ou seja, como se faz essa coisa, ou como vou fazer. Depois a causa eficiente é quem, é o sujeito que faz aquela coisa, aquela causa, certo? E a causa final é para que você está fazendo aquilo, qual o objetivo que você tem em relação àquela coisa que você está fazendo, tá certo? Finalmente, para Aristóteles, duas questões são de extrema importância para entendermos aquilo que ele define como sendo as ciências práticas. E aí são duas coisas importantes, que trata-se da ética e da política, e de como é possível a relação entre elas. Na verdade, em Aristóteles, se você for analisar melhor, você vai ver que a realização da ética encontra-se na política, e da política na ética. Na verdade, não tem como você fazer uma coisa sem outra no pensamento de Aristóteles. Diferentemente do que nós vemos hoje, né? Infelizmente, nós vemos hoje aí que falta muita ética na política nos dias atuais. Em Aristóteles é impossível você ser um sujeito político se não for ético, tá certo? E aí nós temos aqui, deixa eu passar aqui para vocês, pessoal. Aqui, ó. Ética e política, desculpem aí, eu tenho esse vacilo. Estava deixando vocês sem ver isso aí. Então, em relação à ética, Aristóteles tem como propósito inicial falar sobre a questão da felicidade humana, que segundo ele é a sua finalidade. Ou seja, na verdade, nós vamos encontrar nos escritos de Aristóteles que a felicidade é a finalidade de todo ser humano, né? De todos os homens, todo mundo, todos anseiam ser feliz. Essa é a visão que Aristóteles tem. Por isso que devemos viver de forma ética, né? Praticando a virtude na tentativa de termos uma vida de fato voltada, vamos dizer assim, para a felicidade. E aí vai dizer, para ser feliz seria necessário, portanto, buscar os prazeres, ser politicamente responsável, intelectualmente ativo. Estas ações dependem das ações que se apresentam como virtuosas ou que exigem um equilíbrio em nossas deliberações, isto é, a harmonia de nossas atitudes. Por exemplo, ser corajoso é uma espécie de meio termo entre o impetuoso e o covarde. Essa ideia de equilíbrio que é desenvolvida por Aristóteles para que a pessoa de fato seja feliz, né? Quer dizer, e aqui o autor dessa nossa apostila trouxe apenas um exemplo, mas se você quiser conhecer mais, é só você ler o livro Ética a Nicômaco de Aristóteles. Ele coloca aqui a questão: ser corajoso é uma espécie de meio termo entre o impetuoso e o covarde. Quer dizer, todos os extremos para Aristóteles é ruim e é um vício.
Na verdade, a virtude está no equilíbrio. Porque se você é um covarde, você se esconde qualquer coisa, você tem medo, foge, vai ficar tremendo, vai ficar chorando. Aristóteles diz, isso aí é errado, isso é um vício, isso é uma coisa ruim. Você precisa superar isso aí. Por outro lado, se você é muito impetuoso ou temeroso nesse sentido, né, isso é muito temeroso, né? Se você é muito impetuoso, você tem vamos dizer assim, uma reação não pensada diante de determinadas situações, como por exemplo num assalto. Você vai e reage, mesmo sabendo que está em desvantagem, vamos dizer assim, contra o número de pessoas que está ali, ou você está desarmado e outra armado, está pondo em risco muitas outras pessoas. Então, Aristóteles vai dizer, olha, peraí, nem pode ser covarde, mas também você não pode ser impetuoso, você tem que agir com racionalidade, buscando o meio termo, certo? Buscando o equilíbrio, para poder então ser, de fato, uma pessoa virtuosa e, consequentemente, uma pessoa feliz. Em relação à política, na visão aristotélica, ela é retratada como uma ação que define o ser humano em sua realidade mais familiar, pois o homem é um animal político, assim como o Estado é algo essencial para a convivência humana. Até porque, segundo Aristóteles, somos seres sociais por natureza. Certo? Aí Aristóteles coloca algumas questões com relação à política, né? Um ponto de vista totalmente mais aristocrático, porque quando você começa a estudar a filosofia de Aristóteles, você vai ver que ele tende para esse lado da aristocracia, né? Ele coloca algumas formas de política que vocês podem acompanhar aí no material de vocês por conta do vídeo, para que o vídeo aqui não fique muito extenso. Não vou mais continuar aqui essa leitura, tá certo? Mas vocês podem fazer essa consulta aí no material de vocês. Então, a visão de Aristóteles então está voltada para uma aristocracia, né? Ele não é muito amigo da democracia e tem também muitas restrições. É um cara que defende muito, vamos dizer assim, os poderes institucionais da época, que defende a ordem vigente. Por exemplo, ele defende a escravatura, tem muitas restrições com relação ao pensamento de Aristóteles, por exemplo, com relação às mulheres. Frases como, por exemplo, que os confins do mundo de uma mulher seja a porta de sua casa, demonstra claramente as restrições que Aristóteles tinha, quando fala também da necessidade de se ter escravos para sustentar, porque enquanto intelectuais não poderiam os homens intelectuais se darem a serviços braçais, uma vez que Aristóteles vai dizer, um absurdo inclusive, que a natureza dotou esses homens que trabalham no campo, vamos dizer assim, com aquelas habilidades, com corpos que são aptos para aquilo, e não fez isso com os intelectuais. Os intelectuais não são aptos para aquele trabalho, são aptos apenas para pensar, para refletir. E é necessário então que tenha gente que trabalhe para que tenha outros que vivam no ócio, ou seja, sem fazer nada, para que esses que vivem sem fazer nada em termos braçais possam então se dedicar ao pensamento e à reflexão e servir assim a sua sociedade. Então, são vários pensamentos que Aristóteles tem que eu quero que vocês então vejam isso aí na nossa apostila, tá certo? Vou fazer agora as questões e na sequência vamos passar para outro período da história da filosofia. Um abraço a todos.